Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Rafael de Física, estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula, nós vamos resolver exercícios da lista que eu enviei para vocês. Esses exercícios devem ser resolvidos no caderno. Você vai manter o seu registro de caderno muito bem feito, porque nós teremos avaliação posteriormente. Nós teremos uma avaliação de registro de caderno. Você precisa ter essas aulas todas anotadas, ok? Mesmo que seja um exercício resolvido, você precisa tentar resolvê-lo, tentar entender como que ele funciona, acompanhar a resolução caso não consiga, ok? Então vamos para a resolução dos exercícios. Continuando o vídeo da semana passada, nós paramos no exercício 4, resolvemos o exercício 4, agora a gente continua a resolução no exercício 5. Ele diz o seguinte: a maratona é uma prova olímpica das mais famosas. Trata-se de uma corrida em uma distância de 42,195 quilômetros. Vou anotar isso aqui. 42,195 quilômetros. Essa é a distância da maratona. Normalmente realizada em ruas e estradas. Na Alemanha, ao vencer a maratona de Berlim, o queniano Denis Kimeto quebrou o recorde mundial, completando o percurso no tempo de 2 horas, 2 minutos e 57 segundos. Vou anotar esse tempo. É um tempo de 2 horas, 2 minutos e 57 segundos. Beleza. Tal façanha correspondeu a uma velocidade média com valor próximo de... Então a gente vai aqui buscar encontrar o valor da velocidade média, tá? Qual é a lógica a ser seguida? Você tem os dados, você poderia fazer um desenho da pistinha, né, a distância que o queniano andou, o tempo que levou para fazer isso. Não vou precisar desenhar aqui, que é só uma pista reta. Não vou colocar. E você precisa da equação. A equação que relaciona essas variáveis é ΔS sobre ΔT, a distância percorrida em relação ao tempo que leva para fazer isso, vai me dar a minha velocidade média. Tá? A velocidade média, então, fica definido como: essa distância pode ser medida em metros ou quilômetros. Só que se eu medir a distância em metros, eu preciso do tempo em segundos. Se eu medir a distância em quilômetros, eu preciso do meu tempo em horas. Pode ser metro com segundo ou quilômetro com hora, tanto faz. O que é mais simples aqui, o que é mais fácil? Ó, eu tenho uma distância em quilômetros em um tempo de 2 horas, 2 minutos e 57 segundos. Imagina o quanto de número vai dar depois da vírgula eu tentar transformar esse tempo de 2 horas e 2 minutos e 57 segundos em horas. Vai dar 2, alguma coisa, né? 2, e um monte de numerozinho ali. Então o que a gente vai fazer? Vai transformar tudo isso aqui em metro por segundo. Pode fazer por quilômetro por hora? Pode, tranquilo. Mas vou escolher fazer por metro por segundo porque vai ser mais simples. Passando 42,195 quilômetros para metros. Cada 1 quilômetro tem 1.000 metros, então 42.195 metros. Agora, esse tempo aqui, vou passar para segundos. Como é que fica? Eu já tenho 57 segundos, então fica aqui. Vou somar com 2 minutos. 2 minutos, cada 1 minuto tem 60 segundos, então 2 minutos tem 120 segundos. E eu tenho 2 horas. Cada 1 hora tem 3.600 segundos. Então eu tenho 3.600 segundos para 1 hora, só que são 2 horas, mais 3.600 segundos. Esse é o total de segundos em 2 horas, 2 minutos e 57 segundos. Quanto é que vai dar isso aqui? 12, 13, 3, 6, 7. 7.377 segundos é o tempo total. Velocidade média vai ser distância dividida pelo tempo.
42.195 dividido por 7.377. Aproximadamente 5,72. Como eu usei metro e segundo, metros por segundo. Essa é a velocidade média que ele desenvolveu durante o percurso da maratona. Vamos ver as opções. Alternativa B, 5,7 metros por segundo. Beleza? Vamos resolver o próximo exercício, exercício número 6. Um professor de física do ensino médio propôs um experimento para determinar a velocidade do som. Para isso, enrolou um tubo flexível de 5 metros. Já vou começar a anotar os dados aqui. Temos uma distância de 5 metros. Ok. É uma mangueira de jardim. E colocou as duas extremidades próximas a um microfone, como ilustra a figura abaixo. O microfone foi conectado à placa de som de um computador. Um som foi produzido próximo a uma das extremidades do tubo. No caso, estourou-se um pequeno balão de festas. E o som foi analisado com um programa que permite medir o intervalo de tempo entre os dois pulsos que eram captados pelo microcomputador. O pulso provocado pelo som do estouro no balão que entra no tubo e o pulso provocado pelo som que sai do tubo. Essa diferença de tempo foi determinada como sendo 14,2 ms. O que é isso aí? 14,2 ms. Esse mzinho aqui é um número, tá? Ele é o mili. Mili é um número que tem na tabela de prefixos, é uma potência de base 10. E ele simboliza vezes 10 na menos 3, tá? Quando você tem milímetro, é 1 metro vezes 10 na menos 3. Quando você tem um mililitro, mais conhecido como ml, é 1 litro vezes 10 na menos 3, ok? Temos esse tempo bem pequenininho. Como é que é o experimento? Vou explicar melhor. Tem um microfone aqui. Esse microfone vai captar os sons. Você produz um som. Um estouro aqui, um estouro de um balão. E aí tem um tubo. O tubo vem, está todo enrolado. O que acontece é que, ao produzir o som, o estalo, o microfone capta o som diretamente vindo da explosão, do estouro. Aí lá no computador, ele mostra as barrinhas de áudio assim, né? Dependendo do que você vai falando, vai mostrando as barrinhas. Quando dá o estouro, ele mostra uma amplitude grande, faz um pico assim, bem grandão, mostrando que ali está o primeiro áudio, o estouro, né? Ele estourou aqui, então ele dá um ruído alto. Só que o som ele vai se propagar por dentro do tubo. O som ele se propaga diretamente para o microfone e também se propaga por dentro do tubo. O som vai viajar por dentro desse tubo, vai percorrer 5 metros de extensão e vai sair por aqui. Saindo por aqui, o som é novamente captado pelo microfone. Então, ele recebe o primeiro pulso, correspondente ao som vindo direto da explosão. Bum. E o segundo pulso, correspondente ao som que vem por dentro do tubo, vai refletindo aqui, sai deste lado. Então vai mostrar 2 picos de áudio ali no computador. O próprio computador faz o cálculo dessa diferença de tempo. Tá? Aqui tem um tempo entre esses 2 picos. E é isso que é feito nesse experimento. Tá? Tem a imagem ali. Beleza. Agora ele quer saber a velocidade. Bem típico. Você tem distância, tem tempo, calcula a velocidade. A distância é igual a velocidade vezes o tempo. Não, é a velocidade que eu quero. Delta S, delta T. Delta S é a própria distância. Distância é 5 metros. O tempo
é de 14,2 vezes 10 a menos 3, porque é milissegundo. 5 dividido por 14,2. 5 por 14,2 dá 0,352. Esse vezes 10 a menos 3, você pode pegar ele e jogar para cima. Simplesmente pega ele daqui, joga para a parte de cima e inverte o sinal do expoente. Então, eu tenho vezes 10 elevado a 3 positivo. Se eu quero transformar isso aqui em um numeral, sem a notação científica, sem a potência de base 10, pega a vírgula, desloca ela para fazer uma subtração de 3 unidades aqui em cima. 3 menos 3 dá 0, sumiu a minha potência de base 10. Para ser negativo, tem que deslocar para a direita. 1, 2, 3. Então, a minha velocidade foi de 352 metros por segundo. A vírgula vem daqui para cá. 3 casinhas para a direita. Você vai lembrar disso aí como? O professor de física é canhoto. Escreve com a esquerda. Então, para a esquerda é mais. Joia. Professor de física é top. Para a esquerda é mais. Pronto, lembrou. Desloca a vírgula para a esquerda, vai dar mais. Desloca a vírgula para a direita, dá menos. É o oposto da reta real, né? Na reta real, você desloca para lá, é positivo. Para deslocar a vírgula, faz o oposto. Beleza? Opção correta, 352 metros por segundo, B. Joia. Feito. Vamos resolver o exercício número 7 agora. Em 2014, comemoraram-se os 50 anos do início da operação de trem de alta velocidade no Japão, os chamados trens-bala. Considere que um desses trens desloca-se com uma velocidade constante de 360 km por hora sobre trilhos horizontais. Vamos anotar esses dados aqui. ...360 km por hora. Bem rápido, né? Em um trilho paralelo, outro trem desloca-se também com velocidade constante de 360 km por hora. Porém, em sentido contrário. Nesse caso, o módulo da velocidade relativa dos trens em metros por segundo é igual a... Tá. Ele quer saber em metros por segundo e ele quer saber qual é a velocidade relativa. O que é uma velocidade relativa? Você pega um exemplo assim, você está com o seu celular na mão, está com a câmera ligada e você está na rodovia. Está andando na rodovia, está no carona do carro, está podendo manipular o celular e aí você aponta ele para fora, né, pelo para-brisas. O que o seu celular vai filmar do lado de fora do carro? Ele vai filmar os carros que estão andando na mesma via que você, indo na mesma direção que você. E aí, na imagem, na filmagem, vai parecer que os carros que estão andando na mesma direção que você estão praticamente parados. Ele fica ali, constante na imagem. Ou, se você está andando a uma velocidade um pouco mais baixa, parece que o carro da frente ele vai se afastando lentamente. Ou se você aumenta a sua velocidade, está andando com uma velocidade um pouco mais alta, parece que o carro da frente está vindo em direção a você. Mas, em relação a você, no vídeo, parece que esse carro tem velocidades baixas. Isso é velocidade relativa. É o que o vídeo mostra dos objetos se movendo ali na tua frente, tá? Então, quando eu tenho velocidade relativa de dois objetos que andam na mesma direção, você vai fazer uma subtração dos valores. Então, a velocidade relativa vai ser V1 menos V2 em que situação? Andando no mesmo sentido. No mesmo sentido. E você tem uma velocidade relativa que é V1 mais V2 andando no sentido contrário.
No sentido contrário. Aí seria o quê? Seria você filmando com o seu celular, no carona do carro, apontando a câmera para fora e observando na filmagem os carros que vêm na pista contrária. Os carros que vêm na pista contrária parece que estão muito rápidos. Eles surgem na imagem e logo passam do teu lado, tá? Isso significa que a velocidade relativa ela é aumentada. Ela é a soma da sua velocidade mais a velocidade do outro carro que está vindo do contra. É o que acontece nesse exercício. Você tem dois trens andando na mesma direção e sentidos opostos. Então as velocidades, claro que é trilho diferente, né? Cada um no seu trilho, senão vai dar um probleminha aí. Eles estão com 360 km por hora, cada um no seu trilho andando em sentido oposto. Logo, a velocidade relativa vai ser de velocidade do primeiro mais a velocidade do segundo. Ele quer saber em metro por segundo, então tem que converter isso aqui para metro por segundo. Lembra como faz? Quilômetro é uma medida grande, metro é uma medida pequena. Quero diminuir a medida, então eu divido. Divide por quanto? 3,6. Vou fazer aqui no cantinho. 360 dividido por 3,6 vai dar? Bota 1. Bota 10. Dá 36. Sobra um 0. 100. Você tem uma velocidade aqui que é de 100 metros por segundo. Então a velocidade relativa é velocidade do primeiro, 100 metros por segundo. Velocidade do segundo era igual, né? Então também é de 100 metros por segundo. A velocidade relativa vai ser de 200 metros por segundo. 200 metros por segundo, opção D. Se você fizer em km por hora, vai dar 2 vezes 360, 720, daria a opção E. Mas ele quer em metro por segundo. Opção C é a correta. Fechou? Fechou o exercício 7. Vamos resolver o exercício 8. Vamos apagar aqui. No exercício 8, o tempo é um rio que corre. Nossa, que poético. O tempo não é um relógio. Ele é muito mais do que isso. O tempo passa, quer se tenha um relógio ou não. Não citou ninguém. Estava inspirado esse professor. Uma pessoa quer atravessar um rio num local onde a distância entre as margens é de 50 metros. Para isso, ele orienta o seu barco perpendicularmente às margens. Considere que a velocidade do barco em relação às águas seja de 2 metros por segundo e que a correnteza tenha uma velocidade de 4 metros por segundo. Tá, peraí, vamos desenhar essa situação primeiro. Vamos desenhar o rio. As margens do rio. Ele diz que a distância entre as margens era de 50 metros. Eu tenho um fluxo de água que tem velocidade de 2 metros por segundo. Ah, é 4. 4 metros por segundo. O barco está atravessando perpendicularmente às margens com 2 metros por segundo. Como assim perpendicularmente às margens? O barco se desloca exatamente indo na direção da margem oposta, né? Ele tem 90 graus em relação à margem. Isso significa perpendicular. E aí a velocidade do barco é de 2 metros por segundo. Beleza. Sobre a travessia desse barco, assinale a afirmação correta. Se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. Com a correnteza, o barco levaria mais do que 25 segundos na travessia. Vamos ver o que acontece aqui. Ele está se deslocando nessa direção. Então imagine que ele parte desse ponto que eu vou chamar de ponto A. A correnteza do rio, vamos considerar indo nessa direção. E a velocidade do barco é nessa direção, tá? Então, é óbvio que quando o barco tenta se deslocar para chegar na outra margem, a água vai levar ele mais para baixo. Né? A água está empurrando o barco com velocidade de 4 metros por segundo.
Então ele não vai conseguir atingir esse ponto da margem. Ele vai atingir um ponto da margem que é um pouco para baixo. Ele pode ser que atinja esse ponto, sei lá. Vou chamar esse ponto de B. Ele vai ter um deslocamento na direção da velocidade da correnteza do rio. Mas, veja bem, o tempo que leva para ele atravessar só depende da velocidade dele mesmo. Não depende da velocidade da correnteza. Por quê? Porque eles não têm a mesma direção. Ó, são direções com 90 graus uma em relação à outra. Isso vai fazer com que o tempo que leva para ele atravessar seja o mesmo. Que tempo é esse? Vamos fazer aqui. Distância por tempo. Temos 2, temos 50 metros. Então temos um tempo de 25 segundos. Beleza, o tempo é 25 segundos. Leva 25 segundos para ele sair de A e chegar em B. Se não tivesse correnteza, ele chegaria aqui, talvez. Chegaria aqui. Se não tivesse correnteza, né? Se essa velocidade fosse zero, ele ia atravessar em linha reta e ia chegar lá. No mesmo tempo. No mesmo tempo. Não ia mudar. Então, a opção correta para o exercício... A não pode. Como a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo de travessia. A B está bem bonitinha. Então, nós vamos assinalar essa como correta, tá? Esse é o princípio de Galileu, de que um movimento em um dos eixos não interfere o movimento do outro eixo. É o mesmo tipo de exercício da bala de arma de fogo, enfim, uma bala de revólver, imagina. Puxa aqui para minha tela. Imagina uma bala de revólver sendo atirada exatamente na horizontal. O cano da arma está exatamente na horizontal. Imagina uma bola de fácil. O canhão vai disparar uma bola de ferro, a bala de canhão, uma bolinha de ferro, exatamente na horizontal. Desconsidera o efeito do atrito do ar, claro. E no mesmo momento você vai abandonar a canetinha da mesma altura. O chão é completamente plano, a bola vai sair do canhão exatamente na horizontal e você vai abandonar essa caneta no mesmo tempo. No tempo que dispara a bala de canhão, você larga a caneta. Quem bate no chão primeiro? A bala de canhão ou a caneta? Pensa nisso. A bala de canhão é disparada na horizontal. Isso significa que ela tem uma velocidade na horizontal, uma velocidade gigantesca. A caneta não tem velocidade na horizontal. Ela não tem velocidade nenhuma, a velocidade dela é zero. Eu vou abandonar ela a partir do repouso. E aí ela cai. A bala de canhão também não tem velocidade na vertical. Ela só tem velocidade na horizontal, porque ela foi lançada. Então, isso significa que a bala de canhão e a caneta vão bater no chão no mesmo tempo, no mesmíssimo tempo. É claro que desconsiderando o atrito do ar, né? Então, no mesmo tempo que essa caneta leva para cair e tocar o chão, é o tempo que leva para a bala de canhão cair e tocar o chão. Só que, é claro, a caneta vai cair na base do canhão e a bala de canhão vai cair quilômetros mais para frente, porque ela sai com uma velocidade horizontal muito grande. É o mesmo exemplo, mesmo tipo de exercício. Beleza, vamos para o próximo exercício. Exercício 9, ele diz assim: em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora e um caminhão a 60 km, ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme. Vou fazer essa suposição aqui. É um automóvel e um caminhão. São um automóvel e um caminhão. Vou fazer a pista. Perdi minha caneta. Vamos fazer a pista. O trecho é retilíneo, o automóvel se desloca a 80, o caminhão a 60, ambos no mesmo sentido, em movimento uniforme. Em determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do caminhão. Tá, então o automóvel está aqui. Vou fazer um carrinho. E o caminhão está aqui. Pronto. A distância entre eles
é de 60 km. O carro está com uma velocidade de 80 km por hora, o automóvel, e o caminhão está com 60 km por hora. É isso aí, né? O intervalo de tempo em horas necessário para que o automóvel alcance o caminhão. Tá, eu quero saber o tempo que leva para o carro alcançar o caminhão, sendo que eles estão andando na mesma direção, na mesma pista. Novamente, aquela situação de você pegar a câmera do celular e analisar uma velocidade relativa. Imagina, você bota aqui e aponta a câmera lá para o caminhão. Parece que o caminhão está se aproximando do carro. E essa aproximação é uma aproximação lenta, porque os dois estão andando na mesma direção. Então, o cálculo da velocidade relativa, ela é a velocidade de um dos móveis menos a velocidade do outro. A velocidade ela é pequena. A velocidade relativa é quando eles andam na mesma direção. Então, nesse caso, quanto fica a velocidade relativa? 80 menos 60, você tem uma velocidade relativa de 20. E com essa velocidade relativa, eles estão se aproximando, eles precisam se aproximar 60 km, tá? Então eu tenho uma distância de 60 km e eu quero saber quanto tempo leva para eles conseguirem se aproximar, ou seja, eles vão percorrer 60 km com velocidade relativa de 20 km por hora. Isso não significa que eles vão percorrer 60 km de pista. Não, eles vão percorrer muito mais. Eles vão percorrer 60 km um em relação ao outro. É a distância entre eles, tá? Porque eles estão andando na pista, logicamente eles vão andar mais do que isso. Vamos lá. Velocidade é espaço por tempo. Eu tenho a velocidade, ela é relativa, vale 20. O espaço entre eles eu sei que é de 60 km e eu quero saber quanto tempo leva. Esse ΔT passa para cá multiplicando, fica 20 ΔT. Esse 20 passa para cá, dividindo, tá multiplicando, passa dividindo, fica ΔT igual a 60 dividido por 20. Cancela o zero. 6 dividido por 2. ΔT é igual a 3. Como eu estou usando quilômetro por hora, o tempo vai ser me dado em horas. Então, o tempo que leva para eles se encontrarem, 3 horas. Beleza? Temos ali a opção 3 horas. Opção C, 3 horas. Certo? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, mandem para mim. Pede pro líder da turma. O líder da turma tem o meu contato de WhatsApp a partir do grupo de líderes e professores. Se tiver dúvida, manda. Pode mandar pelo Google Sala de Aula também, tá? E o que a gente tinha para a aula de hoje era isso. Na próxima aula, nós vamos continuar resolvendo esses exercícios. E eu quero que vocês tenham eles todos bem registradinhos nos seus cadernos, ok? Um abraço, galera, e até a semana que vem. Valeu! Tchau!